Sejam todas e todes muito bem-vindos ao Luzes que Dançam, um podcast que chega iluminando reflexões e diálogos sobre mulheres na área técnica. Aqui desvendaremos histórias, desafios e conquistas do protagonismo feminino nos bastidores e além. Eu sou Thelma Gualberto, iluminadora e pesquisadora. Convido você a embarcar nessa jornada de inspirações e aprendizado. Vamos acender as luzes e fazer a dança das ideias começar. Para hoje temos aqui uma convidada super especial, Cláudia Salomão, uma potência na cena baiana. Cláudia é produtora, professora universitária, gerente técnica do Teatro Castro Alves, e tem muitas histórias para nos contar. E aí, Claudinha, seja bem-vinda. Como é que você surge na cena baiana? Oi, Thelma. Antes de mais nada, obrigada pelo convite. É sempre um prazer a gente estar conversando, né? Fazendo essa troca. E principalmente quando a gente está também colocando mulheres no protagonismo da cena, né? Que a gente sabe que ainda é um ambiente predominantemente masculino, mas que nós temos mulheres aí muito competentes, profissionais na área. Então, é muito bacana esse espaço que você abre, né, para esse diálogo. E vamos lá, então você me perguntou como é que eu surjo na cena, né? Eu acho que isso começa com a minha família, né? Eu tenho influências familiares muito fortes no campo das artes, meus tios, compositores, poetas. Então, minha mãe sempre gostou de pintar e de desenhar. Eu acho que já estava assim, meio que na minha genética um caminho pelas artes, mas eu verdadeiramente não me sentia assim um artista, né? Embora eu tenha feito aulas de piano, aulas de violão, sempre gostei de música. Um artista, né? Esqueci de um artista. Mas eu não me via, assim, no papel do protagonismo, de estar ali no palco, mas eu sempre gostei. E, de repente, fui me interessando também pelos bastidores, né? Aí, na época que a gente está na universidade, surgem também muitas oportunidades, novas amizades. E daí, mesmo fazendo o curso de Direito, que eu fiz vestibular e tal, comecei a cursar a Faculdade de Direito da UFBA, naquele ambiente onde a gente tinha aulas em diferentes, né, escolas e faculdades, eu sempre escolhia São Lázaro, Facom, coisas assim. Então, fazia parte... Querendo dar uma fugida do direito. Dar uma fugida do direito, que já não era muito minha praia, mas que eu acabei escolhendo direito porque eu achava que era uma coisa ampla, múltipla, né, que podia me conectar com diversas áreas. E, de fato, não me arrependo de ter feito a faculdade de Direito em nenhum momento, mas não segui a carreira, né? E aí você faz direito e vem parar no meio da arte, diante de todo esse gosto pessoal também, dessa afinidade. Mas aí como é que você chega no Teatro Castro Alves? Aí eu chego no Teatro Castro Alves através das mãos de Irma Vidal, que é outra potência. Um ícone, né? Aqui outra potência. Uma potência. Eu digo que Irma é a nossa pioneira, a mulher pioneira na iluminação cênica. Né? Não só na iluminação cênica, como no campo assim também dessa gestão técnica do espetáculo, sim, né? Sim. Que é uma área que eu gosto muito de atuar. Então, Irma foi a primeira chefe de palco do Teatro Castro Alves. Irma foi a primeira diretora de cena do BTCA. Irma foi a primeira gerente técnica do Teatro Castro Alves. Então eu tive assim a oportunidade, a sorte de conhecer Irma, no meio disso tudo, de Teatro Castro Alves, de Faculdade de Direito, enfim. Quando eu estava me formando em Direito, eu fui trabalhar com meu tio, o poeta Ali Salomão, que era presidente da Fundação Gregório de Matos. Isso para contar como eu conheci Irma. Né? E o Ali era coordenador do carnaval, e eu fui para a coordenação do carnaval fazer um freela, um trabalho temporário. Mas lá eu me conectei com outras pessoas muito legais, e outra mulher também muito interessante da cena baiana, que está muito ligada ao carnaval, que é a Merina Aragão, que foi uma outra professora na minha vida.
E fui trabalhar com ela na equipe da coordenação do carnaval, e era um trabalho temporário. Dali eu me desliguei, mas foi muito bacana aquele convívio. Então eles me convidaram para formar uma equipe, também trabalho meio provisório, prestação de serviço e tal, no novo Teatro Gregório de Matos e a Fundação Gregório de Matos, que se inaugurava. Um prédio, projeto de Lina Bobardi, um teatro multiuso, que até hoje funciona, né, que está lá na Praça Castro Alves, um prédio reformado pela arquiteta Lina Bobardi. E daí eu fui para lá, um ambiente novo, uma coisa que eu nunca tinha feito, pelas mãos de Merina e de outros colegas que eu conheci lá. O Ali meio assim reticente de eu ir, mas eu acabei indo. E daí o Ali foi embora, voltou para o Rio, e eu continuei naquela equipe, me contrataram e eu fiquei. Daí o Teatro Castro Alves estava fechado para a reforma, era 1991, por aí, e o Balé Teatro Castro Alves foi para o Gregório de Matos encenar a coreografia Retratos da Bahia, que era uma coreografia nova, trilha sonora de Caetano Veloso, enfim. E daí eu tive a oportunidade de conviver com o BTCA, com Irma, com Virgínia Darim, lá no espaço do Teatro Gregório de Matos, que estava assim engatinhando. E para mim foi um período muito rico, que eu aprendi muito. Irma me conheceu e daí achou que eu teria o perfil para ir para o Teatro Castro Alves. Sim. Formar essa nova equipe de lá. Para mim foi um susto naquela época. Eu falei, meu Deus, o TCA. Eu ia muito no TCA assistir shows com a turma da faculdade e tal. Eu falei, mas é um teatro enorme, eu nunca ia. Mas falou, calma, vamos ter um ano de obra e você vai acompanhar tudo desde o início e você vai estar junto comigo e você vai pegar tudo até o teatro inaugurar. E foi assim, a obra demorou 1 ano e meio. E nesse período foi meu período de aprendizado. Então, desse período aí para cá, mais de 30 anos, são muitas histórias que o TCA, viveu, porque eu trabalhei, eu cheguei em 2014, tudo isso já existia e tal. E eu lembro que tinha uma sala ali no memorial cheia de quadros dos diretores. Sim. Então, você conviveu com boa parte deles. Mais ou menos. Eu convivi com o Teodomiro Queiroz. E depois de Teodomiro, aí a gente tem essa gestão aí do Moacir Gramacho, que também já se estende por alguns anos. Teodomiro foi um período largo também, de uns 12, 14 anos, não me lembro bem, e Moacir, que já está também há uns 16, então faz esse período aí, né? E... Você outro dia me falou sobre as histórias de Buriti, né? Buriti foi diretor do Teatro Castro Alves no período anterior a essa reforma, né? Anterior ao período do Márcio Meirelles. E Buriti fazia também uma dobradinha com o Teodomiro Queiroz, que era o diretor artístico, e ele era o diretor do teatro. Depois, nesse novo formato, quando o teatro reinaugurou, Buriti foi o presidente da Fundação Cultural, e Teodomiro Queiroz, o diretor-geral do teatro. E aí foi essa dupla aí que ficou por... E aí você chegou a trabalhar com o Balé TCA aqui no teatro? Sim, uma vez aqui no Teatro Castro Alves. Teve um período que eu fiquei mais próxima do balé, né? O teatro não tinha inaugurado ainda. Então a gente, para além de estar acompanhando a obra, a gente era deslocado para várias funções. A Concha funcionava, teve um período que eu fiquei na Concha, e o balé viajava bastante. E daí Irma começou a me preparar também para a direção de cena do balé. Ela era diretora de cena, ela já sabia também que ela não ia dar conta com o teatro inaugurado. Ela começou a me colocar ali naquele ambiente do balé, e foi uma escola incrível. Incrível, eu acho que trabalhar com dança, para qualquer profissional das artes do espetáculo, é uma escola muito, assim, ele ensina muito do ponto de vista da disciplina, né, do cuidado com a cena, com o rigor técnico. E o Balé TCA teve diretores assim muito exigentes, né? Antônio Carlos Cardoso e tal, eram pessoas muito preocupadas com a precisão. E daí foi uma grande escola para mim. Acho que foi uma das escolas que ajudou a formar o meu perfil como profissional, né? Aquela precisão que o balé exigia. Até hoje eu acho maravilhoso, é bem diferente de música. Eu adoro trabalhar com música, muito do meu tempo como profissional, também como produtora, eu dediquei a trabalhar com música e festivais, mas a dança,
ela tem uma precisão e um rigor, acho que pela exigência do corpo do bailarino, né? Que é tudo muito preciso. Quando sai uma tabela do balé, tal hora é aquecimento, tal hora é correção, tal hora é ensaio, e aquilo flui assim, Sim. daquela forma, né? Uhum. Isso a gente vê repetido em todas as companhias profissionais do Grupo Corpo, na companhia da Débora Coker, em várias companhias. Eu acho fascinante trabalhar com dança. Então foi assim que eu cheguei para o balé. Daí eu fiquei junto com Irma, depois eu assumi por um período a direção de cena, aí foi daí que eu tiro o meu registro na Delegacia Regional do Trabalho, a minha DRT é como diretora de cena, e que é um campo de atuação muito próximo da direção de palco, da chefia de palco, que era a função e o cargo para o qual eu tinha sido convidada, efetivamente, era o Teatro Inaugurar. Eu assumi a direção do palco do Teatro Castro Alves, e Irma ser gerente técnica, né? E assim foi por muitos anos, até Irma assumir outros projetos e inaugurar outros teatros, exemplo do Jorge Amado, que é um projeto que ela acompanhou de perto e depois foi diretora do teatro. Aí eu assumi a gerência técnica, né? Eu já estava há alguns anos no teatro, já estava realmente ambientada com funcionamento. E aí eu fiquei na gerência técnica, onde eu estou até hoje, né? Sim. E aí, falando assim dos desafios, né? Você chega na gerência técnica após toda essa trajetória e não satisfeita, né? Porque a gente está sempre buscando novas coisas, né? Novos desafios. Acha que está pouco, vamos arranjar mais, vamos avançar. E daí você vai ser professora universitária. Conte pra gente um pouquinho também. Eu acho que se a gente traçar uma linha do tempo, né, a gente vai vendo assim que tudo começa com aquela coisa da juventude, essa coisa de você querer abraçar tudo, né? Aí você tá aqui, tá ali, e você não dorme, e você viaja, mas no outro dia você tá no teatro, 8 horas da manhã. E a vida acadêmica, ela vem para mim na maturidade. É como se fosse a minha maturidade, era uma coisa que eu desejava, em algum momento, poder compartilhar conhecimento, né? Mas que era uma coisa que eu nunca tive, não tinha tempo, eu tinha um desejo enorme de voltar a estudar, de fazer um mestrado, e era uma coisa que eu vinha acalentando há pelo menos uns 10 anos, e nunca que conseguia, assim, ter aquele tempo, né? Porque ou eu estava no teatro, ou eu tirava férias do teatro e viajava com algum projeto, ou assumia algum festival aqui na cidade. Como muito tempo, eu fiz o Festival de Música Instrumental da Bahia e tantos outros, né, que a gente estava junto aqui fazendo. Aí, em dado momento, mesmo sem ter retornado à academia como estudante, chega para mim a notícia de que a UFRB, a Universidade Federal do Recôncavo, estava com um concurso aberto em várias áreas, e alguns amigos me falaram: ah, Claudinha, por que você não faz conversa? Eu falei: eu não tenho mestrado, mas tem algumas vagas que não exigem mestrado. Quando eu fui ler o edital e tal, eu falei: vou fazer. Tinha lá uma vaga que era meio minha cara, assim, para uma coisa muito ligada a esse perfil da gestão, da tecnologia da cena. E daí eu fui fazer meio despretensiosamente, como até uma forma de me ambientar, né, voltar. Eu já estava fazendo cursos EAD, de umas especializações em gestão cultural, já estava me reaproximando. Foi assim que eu fiz o concurso e passei. Daí começou a picula. Porque aí eu falei: e agora? Entre a gerência técnica e a universidade. Como transformar toda essa experiência em algo que você possa transmitir, né? Que você possa. Uma coisa é você saber fazer ou fazer, achar que sabe fazer e faz, e a outra coisa é você transformar isso em informação, em conhecimento, em método, e passar isso para outras tantas pessoas que estão ali com a expectativa de te questionar, te confrontar, entender, não entender o que você está falando. Daí me causou uma ansiedade muito grande, que eu falei: e agora? Mas aí eu tive colegas muito bacanas lá, que sempre dizem: imagina, com o conhecimento que você tem, fazer, mas gente, não é isso, é como, né? Aí eu corri atrás, aí eu fui fazer uma especialização em ensino superior, e que foi muito importante para mim, a me ajudar a montar essa metodologia, a forma como eu queria conduzir minhas aulas. De imediatamente já engatei o mestrado,
que aí a minha dissertação é sobre os profissionais da área técnica, né, fazendo esse recorte entre o período do TCA e o período do Gregório e o TCA, discutindo um pouco os dois espaços com suas equipes, enfim, a minha dissertação foi sobre isso. E aí já engato com um doutorado, isso sem parar de estar no teatro. E não é só isso. E a universidade... produções, a parte... aí agora, nesse último período, assim, aí eu já começo infelizmente já não consegui fazer tanta coisa, a fazer coisas assim mais esporádicas. Eu adoro festivais. Festival é uma coisa legal que ele tem um começo, meio e fim muito rápido, né? É diferente de uma produção de teatro. O teatro sempre me deu um pouco de ansiedade, assim. Eu nunca trabalhei muito com teatro, sim, mas dentro do espaço físico, do edifício teatral, né? Ou acompanhando os espetáculos de teatro que chegavam assim, mas nunca assim, estou na produção de um espetáculo de teatro, não. O mais próximo que eu chegava disso é dentro de um festival, recebendo espetáculos, ou recebendo espetáculos aqui. Mas por que isso? Porque eu acho que o espetáculo de teatro ele tem um processo de montagem, de amadurecimento. São muitos ensaios, é um período muito longo, né? Sim. Com música, por mais que você tenha um show novo, ou um espetáculo novo que seja mais tenha um grau de exigência maior, é sempre tudo mais rápido, mais dinâmico, né? O teatro é um tempo, é um processo, é o tempo livre, da cena. Fazer música é mais livre. É mais livre. Então, aí todo esse caldo vai formando a minha personalidade, né, enquanto profissional. E a universidade, é isso que eu digo, vem num período da maturidade, que eu estou menos acelerada. Assim, eu estou menos nessa correria, dessa ansiedade de querer conhecer tudo, de ver tudo. Sim, continuo com o mesmo desejo. Eu vejo assim, não sou sua aluna, mas vejo assim, diante toda essa trajetória que você tem e que a gente admira tanto, assim, como será a Claudinha lá? Claudinha esbanja saber, porque vim de uma trajetória assim assim, eu sou funcionário, enquanto sou funcionário, você tem uma puta experiência, você sabe tudo. Não, a gente na nossa área, você sabe que a gente não sabe tudo e nunca vai saber tudo, né? É isso que é o fascinante do que a gente faz. Cada dia tem um desafio diferente, cada dia vai chegar uma produção diferente, com uma demanda diferente, aí você vai usar um pouquinho do que você viu na outra, naquela, mas aquela também já vai trazer um desafio novo. Mas isso assim, mas eu já fiz de outra forma lá, mas sim, mas não dá para repetir igual. E a gente está trabalhando também numa área que também tem essa evolução tecnológica, né, que a gente está acontecendo. A gente está no meio, a gente está assim, vivendo um momento de transição muito grande, né? Eu acho que você, assim, todo esse seu saber, ele é muito fácil você transformar em metodologia. É por isso que eu estou falando assim, de toda essa experiência, são mais de 30 anos no TCA. E você é gerente técnica, diante de toda essa história que você acabou de narrar pra gente, mas você também é produtora de outras coisas, né? Porque é uma vida assim que... Deixa eu respirar. Mas, então, assim, com relação à metodologia, eu acredito que seja isso. Quero que você fale um pouco sobre isso, né? Desse saber todo seu transformado em metodologia. Eu acredito muito assim, na experiência, né? Na importância da experiência. Inclusive, agora eu estou até estudando um autor, que é o Jorge Larosse. Mas ele vai falar muito sobre a experiência e o saber da experiência, né? É assim, de que forma a experiência lhe toca, não só o fazer pelo fazer, mas no que aquilo, né, te transforma. Então, eu estou muito interessada nisso, por conta até da pesquisa que eu estou fazendo, e digo isso porque eu acredito muito que a academia precisa desse feedback do mundo real, ainda mais no campo das artes, né? Eu acho que em outras disciplinas também, na ciência, talvez em determinados, nas exatas, seja mais usual você ficar mais ensimesmado com os cálculos, com as coisas assim. Mas nas artes, eu acho que você precisa da teoria, é importantíssimo, você não pode deixar de estudar. Eu acho que isso é uma grande inquietude minha. Eu tinha um desejo muito grande de voltar a estudar e não estava conseguindo. Então agora eu estou conseguindo estudar, ler autores,
mas também não me distanciei da prática. Então, eu acho que é isso. Eu, enquanto professora, eu procuro, né, estabelecer um equilíbrio. E eu tenho, graças a Deus, a sorte de estar acompanhando disciplinas que permitem isso. Tem uma carga horária teórica e uma carga horária prática. Então, aí eu vou buscar lá em quem já escreveu, em quem está pesquisando os exemplos, as teorias, os teóricos que a gente pode citar, ou até os trabalhos dos próprios grupos, né? Existem referências importantíssimas de grupos artísticos, coletivos, na cena nacional, que também estão produzindo conteúdos, né? Você vê aí livros do Grupo Galpão, né? Eles têm uma série interessantíssima que eu já comprei para discutir em sala de aula, que são os livrinhos que são de tipo diário de bordo das montagens. Isso é uma forma de teorizar em cima da nossa prática. Então, eu, enquanto docente, né, lá nesse papel, eu busco muito tentar esse equilíbrio. Trazer as pessoas, discutir sobre exemplos práticos, pegar um caso prático e a gente conversar sobre. Sim. E Claudinha, então, diante de tudo isso, assim, me fala um pouco também sobre os seus desafios. Você acha que esse é o seu maior desafio? Está ligando a arte à metodologia? Olha, hoje é um grande desafio. Um grande desafio para mim hoje é terminar, porque eu me propus que é esse doutorado, né, que está me tirando assim o sono. Eu de todo mundo que passa por essa experiência, né, está me causando uma grande ansiedade no momento. Esse é um desafio e a partir daí esse obstáculo, esse desafio vencido é realmente poder trabalhar com leveza, né? Com tranquilidade, montar meu grupo de pesquisa. O Teatro Castro Alves é uma coisa que me dá um grande prazer de estar aqui, está passando por uma reforma, vai ser um grande desafio, né? Tá nessa gestão com equipamentos novos, e vai ser um momento muito importante, né, para a gente, enquanto na cidade, para a cena, a reabertura do teatro. Então, esse é um desafio. E meu outro desafio para a vida é isso, continuar fazendo o que eu gosto, de forma leve, tranquila, já com um perfil mais maduro e poder dividir esse conhecimento, né? É muito importante. Quando você vê assim, você conversa com pessoas que estão começando, estão engateando, estão cheias de incerteza, meu Deus, será que dá para viver disso? Dá para viver trabalhando na técnica? Eu acho que dá, né? Você tem que se dedicar realmente ao que você gosta de fazer. Fazer o que você gosta é fundamental, porque se eu fosse fazer o que eu não gosto, eu teria enveredado lá pela área do direito, né? Eu não sei se eu seria uma boa advogada, eu não sei se eu seria uma boa delegada, uma boa juíza, uma boa procuradora ou promotora, eu não sei se eu seria. Então o direito, na verdade, ele foi só foi uma ponte, ele foi uma ponte, foi bom fazer para saber que eu não queria aquilo, né? Me deu um conhecimento muito amplo sobre diversas coisas, conheci gente bacana na época, tenho amigos até hoje, me deu uma graduação com a qual eu pude, né, me apresentar em outros lugares, galgar a titulação necessária para enfrentar o concurso público, né? Foi tudo com esse diploma. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta e acreditar. E mesmo se dedicar, não dá para ficar conformado, assim, eu já sei fazer isso, fulano está ali trabalhando naquela mesa, mas eu nem vou lá, porque não, você tem coisa nova para aprender o tempo todo. Com certeza. Claudinha, esse podcast, ele se propõe também a falar sobre assim, os preconceitos que as mulheres sofrem também na área técnica, né? Você é uma mulher que está à frente de uma equipe majoritariamente masculina. E foi assim por muito tempo, né? Como é essa relação, esse cuidado com essas pessoas? É um desafio. Eu cheguei aqui ao TCA muito jovem, né? Eu tive assim, a oportunidade de chegar com o teatro sem estar em pleno funcionamento, mas em processo de transição. Então, isso foi um facilitador para mim, porque eu estava numa posição
junto com todo mundo, de muito aprendizado, né? Então, eu acho que não houve, assim, uma disputa territorial muito acirrada por quem já estava com relação a mim. Sei identificar que houve isso em determinado momento por algumas pessoas do sexo masculino. Não foi legal, não foi bacana, mas eu procurei me impor sempre pelo meu trabalho, né? Assim, sempre naquele mantra de que eu queria fazer o melhor e de que eu tinha minhas missões a cumprir, mas nunca senti é isso. Existiram fatos assim isolados que talvez à época eu não tivesse nem essa consciência. Eu acho que eu vinha ter essa consciência de que eram atitudes machistas e de boicote bem depois. Eu acho que hoje que a gente discutindo mais essas coisas, mas a época era assim. Talvez ciúmes por eu estar galgando uma posição que, enfim, e eu era uma mulher que estava chegando ali com menos conhecimento, mas no geral eu acho que eu sempre tive um tratamento muito respeitoso com a equipe, tanto do teatro quanto outras equipes fora, assim, que eu tive que conviver muito com um ambiente predominantemente masculino. E eu passei por cima também, sabe? Eu nunca me deixei intimidar, não. Porque não sei o quê, porque... Não, ia lá e... Que bom, né? Eu queria agora assim, ouvir você falar sobre essas conquistas suas, né? O que você acha que foi assim, o máximo assim, das suas conquistas, unindo assim tudo? Nossa, a conquista maior é estar aqui viva para contar essa história. Porque a gente passa tanta coisa, né? Desafios assim que deixam a gente estressado, sem dormir. Eu acho que meu grande desafio é continuar fazendo, a grande conquista é continuar assim com esse tesão pelo que eu faço até hoje, sabe? Eu ainda gosto de fazer o que eu faço. Apesar de 30 e tantos anos, eu acho que tive tantos momentos difíceis, mas assim, muitos momentos bons. Se a gente for botar na peneira, momentos que começaram difíceis, e tal produção que vai chegar, e é dificílimo, e a gente não sabe como vai resolver, a gente está com mil desafios, e depois tudo aconteceu, né? Sofrido ou não. Eu acho que a grande conquista é essa, a gente continuar fazendo o que a gente gosta. Tá. Colecionando amigos e parceiros de trabalho assim, fiéis, porque tem coisas que o dinheiro não compra. Não compra. Você pode ter 500 mil reais aqui na sua mão e precisar comprar um equipamento, mas ele não vai chegar a tempo. Mas se você tiver um amigo em São Paulo que tem o mesmo equipamento, se você bater o telefone, ele vai na companhia aérea, vai embarcar, isso vai chegar aqui e vai te salvar. Então, colecionar amigos, colecionar parceiros, fazer o que a gente gosta, eu acho que são os grandes desafios, né, da nossa vida. Não vai agradar a todo mundo, não vai. Nunca você vai agradar a todo mundo, você vai ter aqueles desafetos, porque joga duro demais, porque uma pessoa que comigo foi ríspida, ou às vezes é um momento infeliz, um momento que você está, né, já com as tensões de todo um processo, e às vezes você pega mais pesado mesmo. Agora me conte uma coisa assim, eu sei que a gente costuma, com toda essa tribulação, com todas essas coisas para fazer, a gente se programa e diz assim, olha, eu não vou pegar mais nada, eu não vou fazer mais nada, porque eu não tenho tempo. E aí chega quando a gente se vê, a gente está envolvida com tanta coisa que a gente diz que não faria, né? Como é você nessas situações? Eu sofri disso muito tempo, assim. Até começar a me afetar fisicamente, afetar a minha saúde. Eu posso dizer que eu comecei meu processo terapêutico pessoal, desse desapego, aprender a dizer não, coisa de 2 anos, já com o doutorado, porque eu não conseguia dizer não para ninguém, principalmente para os amigos, assim, produtores, que chegavam com aquela demanda de um projeto X, Y, Z. Então, eu comecei esse processo agora. Às vezes era o único final de semana que você ia ter, sem estar no teatro, com uma demanda, porque não tinha espetáculo, qualquer coisa aí.
Você não consegue dizer não para um amigo que está fazendo não sei o quê, no centro de cultura, não sei aonde, aí você vai e aquilo lhe dá um prazer ali de estar atendendo uma pessoa e tal, mas você também depois está esgotado, entendeu? Então, eu tenho trabalhado isso e tenho conseguido vencer, né? Vencer. Então, vamos chegando assim ao final. Eu queria que você contasse assim, ainda assim, alguma história que você acha assim, bem interessante, que você viveu. Pegou de surpresa aqui agora. Ai, meu Deus do céu. São tantas as emoções. Eu não sei. Tem histórias de viagem, tem... Eu tenho uma memória meio assim, às vezes na hora de sopetão, eu não... Meu Deus, o que é que eu poderia... Talvez essas suas viagens mesmo, assim, com banda pro exterior e tal, né? Tanta história interessante. A primeira que eu fiz já foi uma grande... Eu tive tantos momentos bons viajando, os carnavais na Europa. Minha primeira viagem já foi um estresse, porque viagem internacional com equipamento é complicado, né? Você tem que fazer desembaraço alfandegário, uma série de coisas. Eu estava bem nova naquela produção, assim, e tinha uma outra produtora, e várias vezes eu perguntei, eu questionei como era, como que a gente ia sair do país com aqueles instrumentos todos, porque uma estudante de direito, uma pessoa que já tinha passado por várias coisas, sabia que não era só assim. Mas como eu não era a produtora, eu era a produtora técnica, assim, o pessoal me dizia, não, isso aí não é com você, você não vai cuidar disso, tem uma outra pessoa cuidando disso. Não tinha ninguém cuidando de nada. Foi a minha primeira viagem internacional, não me esqueço nunca, eu estava indo para a Itália. E daí, quando chegou assim, a semana da viagem, mas foi a semana, um prazo muito curto, a outra produtora do escritório disse que não sabia, que não tinha nada. Foi uma loucura. A gente conseguiu em tempo hábil mover um processo de desembaraço alfandegário, de exportação temporária. Mas já comecei assim na produção de shows internacionais com esse soco no estômago, né? Então, e daí muitas histórias, mas aí eu agora sei lá, nem sei. Então conta uma divertida pra gente agora, já que essa foi tão tensa. Tá no mesmo rol. Eu não sei, tantos momentos bons aqui no teatro, coisas assim. Aqui no teatro a gente teve uma com o Momix, que foi uma vez, foi um estresse também. O Momix, para quem já assistiu, é uma grande companhia de dança americana, eles têm um número que é uma roda que gira e tal, enfim, eles chegaram aqui muito fechados, assim, aquela coisa de americano bem, que ninguém podia tocar no equipamento e tal, não sei o quê, e eles muito arrogantes também. E pro azar deles, durante o espetáculo, essa roda se rompeu. Eita. E aí foi um desespero, porque a coreografia próxima era toda em cima desse círculo. É uma coreografia muito famosa deles, tem vários vídeos no YouTube aí. E daí, acabou o chão. Porque também o brasileiro, ele tem uma coisa assim de saber se virar. Eu não sei, tem uma coisa que a gente acho que é porque se vira nos 30. Eu acho que é porque a gente tem pouca grana, então a gente tem que se virar. E a gente tem um centro técnico dentro do teatro. E daí era noite, já era tarde, mas o centro técnico estava funcionando. E daí eu fui até o cara e falei para ele, falei assim, olha, vamos botar dentro do elevador de carga e levar para o centro técnico e ver como que a gente resolve. O cara é inseguro, com medo, eu falei, pode confiar. Descemos com esse aro gigante, coube dentro do elevador, as partes, e os meninos chegaram lá e deram solda e tudo mais e conseguiram. O intervalo ficou mais longo, obviamente, que a gente não conseguiu em 15 minutos resolver tudo. Muito até pela insegurança deles de deixar a gente intervir. Mas conseguimos e voltamos e o espetáculo aconteceu. No fim, eles estavam assim, amando a gente, distribuindo camiseta da companhia. E antes eles mal olhavam para a cara da gente, sabe? Então, é uma coisa da gente perceber também, né, que no campo do teatro e das artes cênicas, da música, assim, a solidariedade, né, que tem que envolver a técnica, assim, ninguém faz nada sozinho. Sim. Isso é um princípio, né, de que em teatro a gente não faz nada sozinho, então a gente tem que contar com as equipes mesmo. É uma galera assim muito colaborativa, né? A gente se ajuda.
Agora, assim, para finalizar mesmo, assim, o pessoal fala muito assim dos fantasmas do teatro, né? Que todo teatro tem fantasma. E aí, acho que você poderia contar pra gente alguma coisa assim dos fantasmas do TCA. Olha, eu nunca vi, nunca ouvi. Uma vez eu ouvi uma coisa estranha, uma coisa muito estranha. Eu estava sozinha lá embaixo e no -1, né, onde era a minha sala, e estava num momento assim, bem tarde mesmo, que eu desci, fiquei lá organizando algumas coisas, e eu vi um barulho como se fosse uma máquina de escrever. Aí eu pensei, não existe mais máquina de escrever, que barulho é esse? E saí louca correndo, porque já era tudo computador, e que barulho é aquele, sair correndo. Hoje eu imagino que podia ser um bichinho, sei lá, uma baratinha, alguma coisinha que apareceu e estava em alguma cesta de papel. Na hora eu fiquei apavorada, saí correndo de lá e com muito medo, achando que era um fantasma, que tinha uma máquina de escrever batendo em algum lugar por ali, numa sala bem próxima do outro lado, mas que estava completamente vazia, a luz apagada. Aí eu subi correndo, tem colegas que já viram. Eu confesso que quando eu tinha necessidade de ir no piso C, às vezes por acidente, um segurança em ronda ou qualquer coisa, acendia aquela famosa luz da sulfita. E a gente cá embaixo via que tinha uma luz acesa lá e que podia vazar para o palco. Muitas vezes durante o espetáculo, durante a noite, 10, 11 horas da noite, eu tive que subir sozinha para o piso C. E daí eu ia de elevador. Bota segurança na frente. Não, às vezes eu conseguia ir com segurança, às vezes não. Aí eu tirava o sapato, qualquer que eu tivesse, e colocava na porta do elevador para o elevador não fechar. Porque muitas vezes, quando eu apagava a luz, que eu ia voltar para o elevador fechava a porta e descia. Eu ficava lá em cima no piso C, pânico, apertando para o elevador voltar. E a gente sabe que muitos colegas já faleceram, colegas da OSBA, e não sei o quê. Pode ter vindo matar saudade. E eu estava lá, naquele piso, né? Sei lá, pessoas do passado, artistas que já tiveram lá, mas de verdade, ver eu nunca vi não, mas alguns colegas já. Que massa. Já viram. Claudinha, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada, tá? Prazer. E foi ótimo. Pode me chamar de volta. Outras vezes. Obrigada. Ali, antes de tudo, eu quero agradecer a Mari VT, né? Que sempre tem participado, colaborado comigo aqui para a realização desse podcast, tá? Muito obrigada, gente. Até a próxima.